Já imaginou um papa convocando uma guerra que mobilizaria todo o continente europeu? Pois é, no final do século XI, o mundo estava prestes a testemunhar exatamente isso. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje vamos mergulhar fundo em um dos eventos mais dramáticos e impactantes da Idade Média, a Primeira Cruzada. Tudo começou em 1095, no Concílio de Clermont, na França. O Papa Urbano II sobe ao pódio e faz um discurso que mudaria a história. Ele atende a um pedido de socorro desesperado do imperador bizantino, Aleixo I Comneno. O Império Bizantino, o herdeiro cristão do Império Romano no Oriente, estava sendo pressionado pelos turcos seljúcidas, um poder muçulmano em plena expansão. Eles já haviam conquistado grande parte da Anatólia, a atual Turquia, e ameaçavam Constantinopla. Mas o Papa Urbano tinha uma ideia ainda maior do que apenas ajudar um imperador distante. Ele viu uma oportunidade de ouro. A Europa estava dividida, com nobres guerreando entre si o tempo todo. Que tal direcionar toda essa energia guerreira para um inimigo comum? E qual inimigo seria mais poderoso para unir a cristandade do que aquele que controlava a Terra Santa, a cidade de Jerusalém? Então ele convocou uma guerra santa, uma expedição militar para libertar Jerusalém do domínio muçulmano. A promessa era irresistível para os nobres. A chance de conquistar terras, riquezas e glória. Para os cavaleiros, a oportunidade de lutar. E para todos, a mais valiosa das recompensas: a remissão de todos os pecados. Quem morresse lutando por Cristo iria direto para o paraíso. A resposta foi imediata e avassaladora. Gritos de Deus Vult, que significa Deus o quer, ecoaram pela multidão. A semente da Primeira Cruzada estava plantada. Mas antes que os exércitos organizados dos nobres pudessem sequer arrumar suas bagagens, uma onda de fervor popular tomou conta da Europa. Essa primeira fase ficou conhecida como a Cruzada dos Pobres, liderada por um pregador carismático chamado Pedro, o Eremita. Uma multidão enorme de camponeses, gente pobre e alguns cavaleiros de baixa patente partiu em 1096. Eles não tinham disciplina militar, suprimentos ou uma estratégia clara. Eram movidos puramente pela fé e pela promessa do Papa. No caminho pela Europa, infelizmente, essa turba desorganizada protagonizou episódios terríveis, atacando comunidades judaicas na Alemanha em massacres brutais. Quando finalmente chegaram perto do território inimigo na Asia Menor, o resultado foi um desastre. O exército treinado dos turcos seljúcidas não teve dificuldade em aniquilar essa força indisciplinada. A Cruzada dos Pobres terminou em um banho de sangue, um prelúdio trágico do que estava por vir. Poucos meses depois, a verdadeira força de combate começou a se mover. Era a Cruzada dos Nobres, a parte que realmente entrou para a história militar. Não era um exército único, mas sim 4 grandes contingentes, cada um liderado por alguns dos nobres mais poderosos da Europa. Tínhamos Godofredo de Bulhão, duque da Baixa Lorena, um líder piedoso e respeitado. Havia também Boimundo de Tarento, um guerreiro normando astuto e ambicioso do sul da Itália, e Raimondo da Tolosa, um dos nobres mais ricos e experientes da França. Esses exércitos marcharam por rotas diferentes, mas todos tinham o mesmo ponto de encontro: Constantinopla, a capital do Império Bizantino. O imperador Aleixo I ficou um tanto chocado. Ele pediu ajuda, alguns mercenários de elite talvez, e recebeu uma migração em massa de guerreiros ocidentais com suas próprias ambições. Aleixo, muito esperto, fez os líderes cruzados jurarem lealdade a ele e prometerem devolver qualquer terra que conquistassem que antes pertencesse ao Império. Alguns concordaram de bom grado. Outros, como o teimoso Boimundo, tiveram que ser persuadidos. Com os juramentos feitos, os cruzados atravessaram para a Ásia. A primeira grande prova de fogo foi o Cerco de Niceia. Em 1097, a cidade era a capital do sultanato de Rum, dos turcos seljúcidas. Após um cerco difícil, quando os cruzados estavam prestes a tomar a cidade, eles acordaram e viram a bandeira do imperador bizantino hasteada nas muralhas. Aleixo tinha negociado uma rendição secreta para evitar que a cidade fosse saqueada. Isso gerou a primeira grande desconfiança entre os cruzados e os bizantinos. O caminho pela Anatólia foi brutal. O calor era insuportável. A comida e a água eram escassas. Os exércitos sofreram com a fome, a sede e os constantes ataques de guerrilha dos turcos. Muitos morreram no caminho, mas eles persistiram. O próximo grande desafio foi Antioquia, uma cidade antiga e fortificada que parecia impossível de ser tomada. O cerco durou quase 8 meses, de outubro de 1097 a junho de 1098,
A fome e as doenças devastaram o acampamento cruzado. O moral estava no fundo do poço. A vitória só veio através da traição. Boimundo, sempre o oportunista, fez um acordo com o guarda armênio da cidade que lhe permitiu entrar com seus homens durante a noite. O que se seguiu foi um massacre terrível. Os cruzados tomaram a cidade, mas logo depois, um enorme exército muçulmano chegou para cercá-los. Agora, os caçadores viraram a caça, presos dentro da cidade que acabaram de conquistar, com ainda menos comida do que antes. A situação era desesperadora. Foi aí que um monge chamado Pedro Bartolomeu teve uma visão. Ele afirmou que a lança sagrada, a lança que perfurou o flanco de Cristo na cruz, estava enterrada debaixo de uma igreja em Antioquia. Após alguma escavação, eles encontraram uma ponta de lança. Para os soldados famintos e desesperados, aquilo foi um milagre, um sinal divino. O moral disparou. Galvanizados pela descoberta, os cruzados saíram da cidade e, em uma batalha surpreendente, derrotaram o exército muçulmano que os cercava. A conquista de Antioquia estava garantida, e Boimundo, ignorando seu juramento, ao imperador declarou Sei, príncipe de Antioquia. Depois de Antioquia, o caminho para o objetivo final estava livre. Em junho de 1099, após 3 longos e penosos anos, o exército cruzado, agora muito reduzido, finalmente avistou os muros de Jerusalém. A emoção foi imensa. Muitos choraram e caíram de joelhos. Mas a cidade era bem defendida, e os cruzados não tinham equipamento de cerco. Eles construíram torres de cerco com a madeira de navios que foram desmontados na costa. No dia 15 de julho de 1099, lançaram o assalto final. A luta foi feroz, mas liderados por Godofredo de Bulhão, os cruzados conseguiram romper as defesas. O que aconteceu a seguir é uma das páginas mais sombrias da história das cruzadas. Por 2. Desh. Os soldados cristãos promoveram um massacre indiscriminado. Muçulmanos e judeus, homens, mulheres e crianças, foram mortos nas ruas, em suas casas e em suas mesquitas e sinagogas. As crônicas da época descrevem rios de sangue correndo pelas ruas. O objetivo religioso da cruzada foi cumprido de uma forma terrivelmente violenta. Com Jerusalém conquistada, os cruzados precisavam organizar seus novos territórios. Eles estabeleceram 4 estados latinos no Oriente: o Reino de Jerusalém, o Principado de Antioquia, o Condado de Edessa e o Condado de Trípoli. Godofredo de Bulhão foi eleito o primeiro governante de Jerusalém, mas recusou o título de rei, dizendo que não usaria uma coroa de ouro, onde Cristo usou uma coroa de espinhos. Ele adotou o título de protetor do Santo Sepulcro. A primeira cruzada foi um sucesso militar surpreendente. Um exército dividido, vindo de longe, superou fome, doenças e inimigos poderosos para alcançar um objetivo que parecia impossível. Ela fortaleceu o poder do papado, que conseguiu mobilizar a Europa, e criou uma presença cristã no Oriente Médio que duraria quase 200 anos. No entanto, as consequências foram profundas e duradouras. A violência extrema e os massacres criaram um legado de amargura e desconfiança entre cristãos, muçulmanos e judeus que ecoaria por séculos. A relação com o Império Bizantino foi permanentemente danificada, abrindo caminho para o trágico saque de Constantinopla na Quarta Cruzada, mais de 100 anos depois. A Primeira Cruzada não foi apenas uma guerra por território, foi um choque de civilizações, um movimento impulsionado por fé, ganância, poder e desespero. Um evento complexo que redefiniu as relações entre o Ocidente e o Oriente e deixou marcas que, de certa forma, podemos sentir até hoje. O que você acha? A Primeira Cruzada foi um ato de fé ou uma invasão brutal? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. Se você gostou de viajar no tempo com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras pela história. Obrigado por assistir e até a próxima.